Graças e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Para quem já me conhece, eu sou o administrador desse perfil Entre Muitos e eu estou com uma série de vídeos onde eu explico alguns capítulos do Novo Testamento e estou explicando o Evangelho de Mateus. Dessa vez eu vou abordar o capítulo 5, lembrando que eu já fiz uma abordagem sobre as bem-aventuranças, mas o capítulo 5 de Mateus ele é um capítulo longo, onde ele traz muitas orientações a respeito da postura ética do cidadão do reino de Deus. Então, como é um capítulo longo e que traz muitos ensinamentos, eu achei que seria melhor fracionar esse vídeo em algumas partes. Se eu fosse explicar todo o capítulo num único vídeo, ia ficar muito longo. E o meu objetivo não é fazer vídeos longos demais, mas fazer vídeos curtos com objetividade e clareza. Então hoje, ainda dentro do capítulo 5, certo? É intitulada, aquela sessão onde é intitulado o Sermão do Monte, eu vou abordar os versículos 13 ao 20, onde o Senhor Jesus ele faz a comparação dos seus discípulos quanto ao sal, quanto à luz. Ele fala também a respeito do fato dele não ter vindo para revogar a lei, mas para o cumprimento da mesma. E ele também fala a respeito do fato da nossa justiça ter que exceder a justiça dos fariseus. Então eu vou trazer uma breve explicação a respeito esses temas que eu abordei, né? E recordando, já abordei Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, estou dentro do Mateus capítulo 5, fiz a abordagem do capítulo 4, hoje o capítulo 5, versículos 13 ao 20, eu não faço a leitura do capítulo em si para que o vídeo não fique longo, então quem quiser acompanhar o estudo tem uma Bíblia em mãos e faça o acompanhamento, tá ok? Então vamos lá. No versículo 13, o Senhor Jesus Cristo faz a comparação dos seus discípulos ao sal. Ora, o sal, conhecidamente, ele possui duas propriedades. Propriedades essas que eram demasiadamente importantes para aquela época. Tanto a questão do condimento, ou seja, de dar um sabor, quanto algo que era mais importante do que dar o sabor, que era preservar o alimento. Então hoje nós temos diversos meios, diversas formas de preservar um alimento. Mas no primeiro século, dentro daquele contexto, a propriedade mais importante do sal era a capacidade de preservação que ele continha, certo? Há um livro que foi publicado no início dos anos 2000 aqui no Brasil, chamado Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. E esse livro lhe traz uma informação bastante interessante a respeito dessa passagem. Ele diz que o sal daquela região ele era extraído basicamente do Mar Morto, e por algum motivo ele podia sim perder a sua propriedade de preservação e de sabor. E esse sal que perdia a sua propriedade de preservação e de sabor, ele era usado somente com uma única finalidade, de ser espalhado no chão do templo e nos seus arredores na época de inverno, pois isso dava aderência aos transeuntes. Então o sal que perdia o sabor, ou seja, que perdia a sua propriedade, a sua capacidade de preservação e de condimentar, ele nada mais servia a não ser para ser pisado no templo e nos arredores. Há informações de também o sal era utilizado na pavimentação de algumas vias romanas, certo? Essa informação é interessante porque ela nos ajuda a esclarecer o que o Senhor Jesus estava expondo. O Senhor Jesus ele era especialista em pegar circunstâncias do dia a dia e transformar elas em lições espirituais. E para aqueles que têm uma sensibilidade espiritual, ele ainda faz isso hoje, o Espírito Santo ainda faz isso hoje. Em circunstâncias cotidianas e rotineiras, o Senhor continuamente nos ensina. Basta você ter a capacidade de interpretar as lições que o Senhor nos passa. Mas voltando ao tema bíblico, voltando ao assunto. O Senhor Jesus então faz a comparação dizendo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a tornar insípido, para nada mais presta a não ser ser pisado pelos homens. O que ele quis dizer? Ora, nós na condição de discípulos, nós somos aqueles que damos a preservação através dos nossos atos, através da nossa postura, nós preservamos essa sociedade, nós preservamos o mundo da degradação espiritual e moral. Então o discípulo, o verdadeiro discípulo do Senhor, através da sua conduta, ele é aquele que vai refrear a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, a igreja espiritual, formada por cada membro, e a reunião desses santos, no seu dia a dia, na sua postura,
com os seus princípios pautados pela palavra de Deus, esse discípulo, esse servo do Senhor, ele é aquele que preserva a sociedade da sua degradação moral. E não somente moral, mas também espiritual, certo? Então, a nossa postura. Então, o Senhor Jesus ele faz um paralelo, né, quanto à nossa postura em relação ao sal. E ele diz, se esse discípulo, se esse servo ele perde essa capacidade de preservar o ambiente onde ele está, ele não serve para mais nada, ele perdeu na verdade a sua função, ele perdeu o seu objetivo. Então isso é algo que nós devemos continuamente estarmos examinando a nossa postura, a nossa conduta, a fim de saber, será que temos preservado, será que temos dado um condimento espiritual, vamos assim dizer, né, nos ambientes onde nós estamos. Logo em seguida, o Senhor Jesus faz a comparação dos seus discípulos à luz. Ora, a luz na Bíblia ela é um tema tão importante que ela já vai ser retratada logo nos primeiros versículos. No Gênesis 1:3, está escrito lá em hebraico, Vayomer Elohim, Yehior Veyehior, que significa dizer, e disse o Senhor Deus, haja luz e houve luz. A luz na Bíblia ela é de tão importância, ela serve com a finalidade de trazer direção, de orientar os homens. O Antigo Testamento coloca o Senhor Deus como a luz de Israel. Davi também, em uma determinada passagem, 2 Samuel 21:17, diz que Davi também era a luz de Israel, no sentido de que ele era aquele que dava direção, ele clareava por meio da sua boa conduta, por meio da sua condução, por meio do seu proceder, das suas decisões, ele conduzia Israel ao bom caminho. Então, no Antigo Testamento, Deus ele é chamado de luz de Israel, Or Israel, né? A luz de Israel. Davi também é colocado dessa forma. E no Novo Testamento, Jesus Cristo ele nos é apresentado como a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, conforme João diz em 1:9, né? Em capítulo 1, versículo 9. Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, dessa forma, os cristãos eles também são colocados como luz. Nós também herdamos essa propriedade de trazer aos homens a direção espiritual, porque a luz ela serve para isso. Experimenta, quando falta luz à noite em sua residência, como você fica tateando, você fica desnorteado, sem saber, né, com medo de se machucar ou de derrubar algo importante. Entretanto, havendo um pouco de luz que seja, você já consegue ter uma direção do que fazer. Então essa comparação com os discípulos, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder essa luz. Ou seja, nós não podemos esconder as nossas boas obras, porque o versículo dá continuidade falando a respeito disso. Brilha a vossa luz, ou seja, brilhe as vossas obras, a fim de que elas sejam manifestadas aos homens e o vosso Deus seja glorificado. Então, quando o Senhor Jesus ele fala que nós somos a luz, isso significa dizer que os nossos atos, a nossa postura, a nossa conduta ética e espiritual, ela há de se tornar manifesta aos homens, e por meio da nossa conduta o Senhor será mostrado à sociedade e glorificado em meio a ela. Então você veja, no primeiro momento o Senhor Jesus nos comparou ao sal, aquele que faz a diferença e preserva, né, as morais, os princípios, os bons costumes, e no segundo momento ele nos compara à luz, aquele que por meio das nossas obras viemos a servir de orientação para os homens. Logo no versículo seguinte, versículo 17 ao 20, o Senhor Jesus diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Ora, eu já mostrei isso em outro vídeo, que quando falamos a respeito de lei do Antigo Testamento, precisamos ter em mente o seguinte: a lei do Antigo Testamento ela tinha uma tríplice divisão, ela tinha uma tríplice aplicação, que devemos definir bem ela para termos um melhor entendimento. A lei no Antigo Testamento ela tinha um aspecto cerimonial, era onde envolvia os sacrifícios, envolvia alguns aspectos do culto do Antigo Testamento, certo? Era onde envolvia algumas práticas de restrições para o povo, do que podia e do que não podia. Todos esses aspectos cerimoniais da lei,
eles apontavam para Cristo e se cumpriram em Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele cumpriu esses aspectos, certo? Quando ele ia ao templo, quando ele comparecia às festas instituídas, como a Bíblia nos diz que ele compareceu. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu, certo, essas leis cerimoniais, e elas apontavam para ele. E essas leis de caráter cerimonial, como sacrifícios e outras características que eram próprias dela, elas se cumpriram em Cristo. Então, para nós que somos cristãos, nós não temos a obrigação de guardar esses aspectos cerimoniais. Alguns passaram para nós herdamos, como por exemplo a questão do louvor, nós herdamos a questão das ofertas, nós herdamos a questão da pregação, da exposição da palavra. Basicamente o nosso culto basicamente, ele é pautado no culto que se praticava na sinagoga. Ele é uma adaptação dos cultos que se praticava na sinagoga do primeiro século, certo? Que foi adaptado para a liturgia cristã. Então basicamente é isso. Então o aspecto cerimonial da lei apontava para Cristo e foi cumprido nele. Havia também um aspecto cívico da lei, e esse aspecto cívico ele era próprio para Israel do Antigo Testamento, certo? Onde trazia algumas prescrições quanto ao povo de Israel e o seu proceder ante outras nações, ante estrangeiros, a forma como eles deveriam tratar, por exemplo, aqueles que possuíam escravos, a forma como eles deveriam de repente se portar diante de autoridades, enfim, uma série de recomendações de caráter cívico que foram cumpridas, que eram especificamente para o povo de Israel e não compete a nós. Agora, a lei do Antigo Testamento, ela emprega também o caráter moral, que ele prevalece para nós, certo? Então, quais são os aspectos morais do Antigo Testamento? É facilmente identificável. Não roubar, não assassinar, não dar falso testemunho, não cobiçar, e por aí vai, há outros. Então os aspectos morais do Antigo, que estão contidos na lei do Antigo Testamento, eles não foram revogados, pelo contrário, eles permanecem para o Novo Testamento, inclusive para nós que seguimos ao Senhor Jesus Cristo, eles permanecem. Então quando o Senhor Jesus Cristo ele fala que ele veio para o cumprimento, ele veio o cumprimento da lei cerimonial, certo? Ele cumpriu a lei, conforme disse no seu aspecto cívico, era pertinente ao povo de Israel, e ele também veio no pleno cumprimento desses aspectos morais da lei, mas ele não revogou esse aspecto moral, ainda permanece sendo como um padrão de conduta para nós cristãos. Tanto é que o Senhor aqui no Sermão do Monte, ele faz a interpretação correta desses aspectos morais e traz para nós. Porque mesmo esses aspectos morais, eles tinham sido, vamos assim dizer, os fariseus tinham perdido o sentido dessa interpretação, certo? Então os fariseus eles cometiam certos absurdos, como por exemplo, ele podia no dia de sábado, ele podia fazer a higiene bucal, mas sem gargarejar, porque ele entendia que o gargarejo era como se fosse um trabalho, ele não podia trabalhar no sábado. Um fariseu, por exemplo, ele podia, vamos assim dizer, comer o ovo de uma galinha que tivesse sido posto no sábado, contanto que no dia seguinte ela fosse sacrificada, porque no entendimento deles, aquele animal havia violado o sábado, entendeu? Então eles perderam completamente o sentido da lei. E o Senhor Jesus Cristo ele veio com o intuito e objetivo de cumprir e interpretar. Então o Sermão do Monte, contido em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é uma interpretação dessa lei nos seus aspectos originais que a religião farisaica tinha perdido. Certo? Então, prosseguindo, nós temos aí no versículo 19, Mateus capítulo 5, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: qualquer um que violar um desses mandamentos, posto que o menor e o ensinar, será considerado menor no reino, no reino dos céus, e aquele que o observar e ensinar de forma correta será considerado grande. Ora, o que isso quer dizer? Considerado menor, considerado grande?
Os estudiosos, eles se dividem quanto à interpretação dessa passagem. O que significa dizer ser considerado grande, observar e ensinar da forma correta ser considerado grande, e não observar e ensinar de forma incorreta ser considerado menor? Os estudiosos, eles se dividem quanto à interpretação dessa passagem. Entretanto, eu gostei muito de uma exposição que eu li de um teólogo, onde ele coloca essa passagem formando um paralelo com o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 13 ao 15. Paulo cita o caso de onde alguns cristãos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo e as suas obras serão, vamos assim dizer, colocadas como prova. A obra de alguns será mostrada como obras preciosas, como ouro e outros materiais preciosos, e a obra de outros ela será mostrada como materiais inferiores, como a palha. Enfim, ele não diz que hão de perder a salvação, mas ele diz que a obra que essas pessoas praticaram aqui na terra, umas foram mais valiosas do que outras. E quando nós olhamos na prática, no nosso dia a dia, no nosso meio cristão, nós vemos isso. Nós vemos alguns cristãos que são mais dedicados à obra, que são mais dedicados ao reino de Deus, enquanto outros nem tanto. Outros já levam uma vida cotidiana sem se preocupar muito em trabalhar ou fazer algo. Então isso seria também uma forma de interpretar essa passagem, visto que alguns terão um zelo maior quanto à guarda e o ensinamento da palavra do Senhor, enquanto que outros não vão ter tanto zelo assim. Ora, e como é que um vai ter zelo e outro não? Facilmente identificado. Umas pessoas elas vão se preocupar em aprender se de fato como é a interpretação de uma passagem, como é a aplicação dessa mesma, como se dá a hermenêutica de um texto. Caso você não saiba o que é hermenêutica, mais à frente eu vou explicar. Enquanto que outros não, fazem aquela leitura superficial, acha que entendeu e sai praticando de qualquer forma e também ensinando de qualquer maneira. A gente se depara com isso. Você vai se deparar com pessoas que elas vão se dedicar a estudar o texto na sua profundidade quanto ao seu real significado, a aplicação dele no dia a dia, e vão ensinar isso, enquanto que outras pessoas não vão ter essa preocupação, entende? Então, essa seria uma forma também de interpretar essa passagem. Alguns vão se dedicar, sim, a entender melhor esses textos e ensinar e passar adiante. Outros nem tanto, mas, de acordo com essa passagem, ambos terão seu lugar no reino. Porém, uns com uma maior, vamos assim dizer, com maior, não sei se a palavra certa seria destaque, mas um com vamos assim dizer, uma observação mais valiosa do que outros, pois como o Senhor disse, será considerado mínimo, outro será considerado grande, entretanto ambos estarão lá. Aí também há o ponto, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. De que maneira que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus? Bem, quando você lê tanto o Evangelho de Mateus, principalmente nessa sessão, e mais ainda o Evangelho de João, você vai ver o quanto o Senhor Jesus ele combatia a religião farisaica por causa da sua hipocrisia. Os fariseus, o Senhor Jesus chega a compará-los a sepulcros caiados. Por fora eram belos, ornamentados, mas por dentro eram cheios de podridão. Era uma religião hipócrita. E infelizmente, vemos essa hipocrisia religiosa se repetindo ao longo dos séculos e muito agora, certo? Muita gente vivendo um evangelho hipócrita, muita gente vivendo querendo manipular a palavra de Deus a fim de conseguir benefícios próprios e pouca gente de fato interessada em ensinar a verdade. Então, um dos pontos onde o Senhor Jesus mais combateu foi a hipocrisia religiosa. E de que forma que a nossa justiça deve exceder? Eu cito aqui 4 exemplos onde a nossa justiça ela deve exceder a dos fariseus da seguinte forma. Primeiro, não sendo somente uma prática exterior, mas nascendo do coração. A verdadeira religião,
A verdadeira devoção, vou usar essa palavra, ela não é uma devoção externa, só para se mostrar para homens, só para aparecer, seja numa rede social, seja na sua comunidade onde você frequenta. A verdadeira devoção, ela surge no coração, ela é interna. Segundo, não sendo para obter honra dos homens, mas para glorificar e dar honra a Deus. A verdadeira devoção, ela não busca glória para si mesmo, ela não busca holofotes para si mesmo, ela busca a honra, honrar o nome de Deus e glorificá-lo nesta terra. Terceiro, não se limitando às nossas preferências, mas cumprindo na totalidade, ou seja, só quer cumprir aquilo que convém. Não, não é assim. Uma vez que você é chamado a ser cristão, você deve ser na totalidade. Mesmo aquilo que não te agrada, mesmo aquilo que parece ser não, vamos assim dizer, não prazeroso dentro da trajetória cristã, mas há de se cumprir. Esse é o verdadeiro significado do discipulado. E quarto, não sendo apenas ocasional, mas se tornando hábito. Não basta você ser um santo num dia de domingo, ou numa cruzada, ou numa campanha, e fora daquele ambiente você ser um qualquer. Não, é na totalidade. Então essa é a reflexão, a breve reflexão que eu trago a respeito desses versículos. Eu volto depois em outros vídeos onde eu vou comentar os demais versículos, os demais temas do capítulo 5, e se Deus permitir, vamos avançando no capítulo 6, 7, 8, até onde Deus nos permitir chegar. Se você gostou, curte e compartilha. Seu canal, Entre Muitos Um, é um canal dedicado ao evangelismo e ao ensino da palavra de Deus.